Vamos abrir a palavra do Senhor, João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Quem está acordado, diga amém. Amém. Glorificado seja o Senhor. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Irmãos, continuamos no nosso propósito de buscar o Senhor. Estamos tendo oração antes dos cultos. Na quinta-feira, o culto começa às 20 horas. A oração começa meia hora antes, 19h30, e a oração é aqui dentro do templo mesmo. No domingo, o culto começa às 19h, a oração começa uma hora antes, às 18 horas. Por enquanto, estamos orando lá na sala onde é o coral. Quando o coral voltar a ensaiar, nós vamos mudar o lugar da reunião de oração, logicamente. Diga glória a Jesus. E daí o porquê do domingo a oração não ser aqui, porque aqui dentro do templo sempre tem ensaios, um ensaio da orquestra, um ensaio do grupo de louvor. Diga glória a Jesus. É difícil mudar esses lugares de ensaio, porque aqui que tem a fiação, aqui que tem os instrumentos, então fica mais complicado. Então é mais fácil mudar o lugar da oração. Diga glória a Jesus. O importante é orar. Continuamos com vigílias todas as semanas. Sexta-feira, às 22 horas, temos vigília de busca do Senhor. Fala para o irmão do lado, você precisa de Jesus. Louvado seja Deus. João capítulo 17, nós vamos ler o versículo 3. João 17, versículo 3. Só os crentes vão ler comigo. Juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta palavra tem um sentido imediato, rápido, urgente, à primeira vista. Vida eterna, existe uma vida eterna. Deus quer nos conduzir a esta vida eterna. Irmãos, a vida da terra é passageira, isso aqui passa voando. Salmo 90, nós passamos rapidamente, nós voamos. Diga glória a Jesus. Tiago 4, que a vida do homem é como um vapor que sobe por um pouco e logo desvanece. Tudo isso aqui passa muito rápido. Nós precisamos de Jesus, o nosso Espírito. O Espírito que está dentro de nós é eterno e terá também uma destinação eterna. E a destinação a ser dada ao nosso Espírito se dá em vida. Você precisa de Jesus. E como se consegue? Irmãos, vida eterna é conhecer a Deus, único Deus verdadeiro. Fala para o mundo lá do único Deus verdadeiro. Há um só Deus. 1 Timóteo 2. 1 Coríntios 8, ainda que para outros hajam muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, para quem são todas as coisas e perante quem tudo existe. Um só Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e não adianta você ficar se escondendo atrás dessas desculpas. Ai, pois é, pastor, aqui tem lá o Deus dos islâmicos, que é Alá, tem o Deus dos indianos, que é Brahma. Ai, muda o nome, mas é tudo a mesma coisa. Coisíssima nenhuma, porque Jesus disse em João capítulo 8, se vós fosseis filhos de Deus, então vós me amaríeis. Porque eu saí de Deus. Diga glória a Jesus. É impossível alguém dizer que serve a um Deus e não ama Jesus. Impossível, porque Jesus é Filho de Deus, Filho único de Deus. Diga glória a Deus. Além do que, irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus por único Deus verdadeiro, é a Jesus Cristo, enviado de Deus. Fala para o mundo lá do Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Aleluias, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14,6. Irmãos, existe vida eterna, Jesus está
para voltar. Diga glória a Deus. Virá, já veio uma vez, virá a segunda vez. Eu creio que ninguém aqui é louco de tentar dizer que Jesus nunca veio na terra. Veio, já faz 2000 anos e virá de novo, da mesma maneira que veio uma vez. Diga glória a Jesus. E precisamos estar prontos. E não só isso, não sabemos por quanto tempo vamos viver. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. 2 Coríntios 5:10, todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Precisamos estar preparados. Fala para o irmão do lado, você precisa estar preparado. Isso, mas vamos prosseguir no versículo, que esta é a verdade mais preliminar, mas o versículo quer falar outras coisas a nós pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. A vida eterna é esta, que te conheçam. Repita comigo, eu preciso conhecer a Deus. Conhecer. Jó conhecia de ouvir falar. Ele disse isso, Jó capítulo 42. Depois de uma experiência, ele teve um conhecimento verdadeiro. Irmãos, 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar meu depósito. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. E você sabe em quem você tem crido? Irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas aqui da igreja que são crentes há mais de 10 anos, que acontece uma coisa na vida delas, elas não sabem se foi Deus ou se foi o diabo. Irmãos, isso é muito preocupante, porque como que você pode dizer assim, eu sei em quem tenho crido? Não está sabendo não, porque acontece coisa na tua vida, você está achando que é o diabo e foi a mão de Deus. Então você, além de não estar sabendo, meu filho, você está errando feio. Fazem misericórdia. Então você precisa conhecer a Deus. Irmãos, o conhecer a Deus é em espírito. É impossível conhecer a Deus num livro, ou numa escola, ou num seminário. Deus só se conhece por revelação. Fala para o irmão do lado, revelação. Em revelação pelo Espírito Santo, e tem que ser uma revelação pessoal. Deus, irmãos, Gálatas 1:14, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, eu não consultei nem carne nem sangue. Irmãos, é por revelação. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Eu sei em quem tenho crido. Irmãos, conhecer a Deus. Irmãos, muitas vezes nós já buscamos ao Senhor e já tivemos revelações de Deus, mas vem fases da vida que nós não buscamos tanto, paramos com a oração, nos esfriamos e novamente entramos em confusão mental, emocional, espiritual, novamente ficamos desnorteados. Irmãos, uma das características básicas do crente é que ele não é um perdido na vida. Diga glória a Jesus. E se você é crente faz tempo, e se você já teve experiência passada com Deus, e hoje você está frio, você precisa ser renovado. Fala isso para o mundo do lado, você precisa ser renovado. Diga glória a Jesus. João 8:24, versículo profundíssimo, disse Jesus, se vós não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Irmãos, precisamos conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus, precisamos conhecer os caminhos de Deus, precisamos conhecer a forma como Deus pensa, como Deus fala, a forma como Deus age, como Deus opera. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jeremias 9:23, não se glorie o sábio na sabedoria, nem o rico na riqueza, nem o forte na força, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Irmãos, conhecer a Deus é o único motivo pela qual a pessoa pode se gabar. Diga glória a Jesus. O único motivo. Se alguém está se gabando porque canta bem, você já pega uma gripe, fica 3 semanas afônico e acaba o motivo da sua gabação. Diga glória a Jesus. Se alguém fica se vangloriando por ser atleta, você fica 1 mês de cama com pneumonia e acaba o seu espírito olímpico. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, o único motivo que a pessoa pode para se gloriar é de conhecer a Deus. Diga glória a Jesus.
conhecer ao Senhor. Gênesis 5, Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus para si o tomou. Gênesis 6, Deus chegou para Noé e contou para Noé o que pretendia fazer na história. Deus derramou o dilúvio, houve destruição sobre todos. Mas Noé não foi pego de surpresa, nem de imprevisto. Deus lhe disse o que ia acontecer, porque uns versículos antes de acontecer isso diz assim: Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé andava com Deus. Essa expressão bíblica, andar com Deus, significa uma pessoa que tem um viver cotidiano na presença de Deus. Diga glória a Jesus. Gênesis 18, Deus foi visitar Abraão em sua casa. Deus foi visitá-lo, porque Tiago capítulo 2 diz que Abraão era amigo de Deus. E Deus foi visitar Abraão em sua casa. Irmãos, foi visitar em forma corpórea, uma pessoa que tinha nariz, que tinha boca, que tinha até tinha cabelo. Acha, né? Diga glória a Deus. E Deus foi visitá-lo porque Deus era seu amigo, porque Abraão conhecia ao Senhor. Fala para o mundo lado, você precisa ter revelação de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Gênesis 19, Deus se manifesta a Abraão e conta o que estava pensando em fazer em Sodoma, pelo mesmo motivo, porque Abraão era amigo de Deus. Irmãos, João capítulo 13, Deus disse para os 12 apóstolos que um deles havia de o trair. Pedro fez sinal na mesa para João, que diz lá o versículo, diga glória a Jesus, João 13, 23, que João era o discípulo amado. Pedro fez sinal para João perguntar a Jesus. E João perguntou, Senhor, quem é? E Jesus disse, aquele a quem eu der o bocado molhado. Jesus pegou um pedaço de pão, molhou no vinho e deu para Judas. E Judas saiu para consumar este ato de traição. Então, para João, Jesus falou. E por que Pedro fez isso? Falou para o João perguntar. Porque se Pedro perguntasse, Jesus não dizia. João perguntou, Jesus falou. Diga glória a Deus. Por quê? Porque João era o discípulo amado, a quem Jesus amava, porque João tinha mais intimidade com Jesus. Irmãos, para quem Deus revelou o Apocalipse? Não foi nem para Pedro, nem para Paulo. Foi para João. Diga glória a Jesus, porque era o discípulo a quem Jesus amava. Números 12 diz que Deus falava com Moisés face a face. João capítulo 8 diz assim, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Tem gente que está dentro das igrejas, lotando as igrejas com sentimento de servo. Eu tenho que fazer as coisas todas certas, senão Deus vai me castigar. Deus vai mandar uma praga em cima de mim. Faz misericórdia. Meu amado, a pessoa tem que vir na igreja porque ama a Deus, porque quer conhecer a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o irmão do filho pródigo, Lucas 15, nunca saiu de casa, mas nunca teve comunhão com o Pai, nunca se alegrou com o Pai. Tem crente que não se desvia da igreja, mas não tem proximidade com Jesus. O que Davi disse a Salomão, 1 Crônicas 28, 9, conhece o Deus de teu Pai e serve-o com um coração voluntário. Irmãos, a história de Jonatas e Davi está escrita na palavra do Senhor, porque ela fala da amizade do crente com Jesus. Fala para um lado, você precisa ser amigo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que Jesus vai dizer no dia do juízo para os falsos profetas, para os falsos crentes? Mateus 7, 23, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O problema deles, irmãos, existem pessoas que podem ter conhecimento bíblico e podem ter dons, mas não conhecem a Deus. Isso é esquisito. Tem gente que não entende isso, aliás, nem a gente entende. Diga glória a Deus. Mas é possível a pessoa, por algum modo, conseguir alguns dons espirituais, como Balaão, sem conhecer a Deus. Irmãos, para conhecer a Deus é um caminho. Por isso que diz que Enoque andava com Deus, é um caminho.
Diga glória a Jesus. Não se conhece em um dia. Para se ter intimidade com alguém não é em um dia. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, conhecer a Deus. Isaías 55. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Salmo 40, versículo 5. Os teus pensamentos são mais do que se podem contar. Salmo 139, 17. Quão profundos são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são as somas deles. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor para os que o temem, aos quais lhes fará conhecida a sua aliança. Amós 3, 7. Faria o Senhor alguma coisa sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas? Jeremias 23, 22. Mas se estivessem no meu conselho, diz o Senhor, então fariam ouvir as minhas palavras ao povo e desviariam a cada um das suas maldades. Diga glória a Deus. Irmãos, conhecer ao Senhor. O Senhor me falou muito essa semana e depois confirmou comigo na vigília de sexta-feira. O Senhor falou assim, que o Senhor quer contar os pensamentos dEle para os seus servos, mas Ele não tem encontrado pessoas com intimidade com Deus para isso. Pessoas com a vida muito distante, pessoas cuja busca para com Deus é uma busca assim: me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego, converte os meus filhos, ajuda o meu casamento. É sempre uma busca interesseira, não é alguém que quer saber o que Deus está pensando. Irmãos, e Deus quer contar o que Ele está pensando. Diga glória a Jesus. Mas Ele não conta isso para qualquer um. Ele conta para aquele que se achega. Fala para o irmão do lado: você precisa se achegar a Deus. Irmãos, o Senhor falou comigo essa semana: conhecer o que Deus pensa. Irmãos, conhecer o que Deus pensa sobre a nossa vida pessoal. Conhecer o que Deus pensa sobre a nossa igreja. Você sabe o que Deus pensa sobre essa igreja? A gente pode dizer assim que a gente acha que sabe, mas entre achar e saber é muito, muito distante. Irmãos, e Deus pode contar? Lógico que pode. Diga glória a Jesus. Pois não vimos o texto que Deus foi pessoalmente na casa de Abraão para lhe dar promessas e depois foi lá para dizer o que Ele iria fazer em Sodoma? Irmãos, Deus quer contar o que Ele pensa. Irmãos, saber o que Deus pensa sobre as outras igrejas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente que conhece o Senhor, nas suas conversas, ele não fica mais dizendo as suas opiniões, ele passa a dizer os pensamentos de Deus. Diga glória a Jesus, porque ele ouviu da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Olha o que está escrito, João 8, 15, 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, diz o Senhor Jesus. E se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai que está comigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós ficamos proferindo juízos temerários sobre os crentes, sobre outras igrejas. Um juízo temerário, irmãos, por quê? Porque ao invés de gastarmos tempo em oração, tempo na presença de Deus para ouvirmos os pensamentos de Deus, e para isso ordenar os nossos pensamentos, e nós passarmos a pensar como o Senhor, e passarmos a falar desta forma. Salmo 19, 14, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. Diga glória a Jesus. Irmão, saber o que Deus pensa sobre livros. Livro evangélico, você vai pegar um livro, saber o que Deus pensa sobre aquilo. Saber o que Deus pensa sobre o nosso país. O que Deus pensa sobre os membros da nossa igreja. Diga glória a Jesus. O que Deus pensa sobre os nossos pastores. Jesus amado. 1 Coríntios 2, o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Fala para o irmão do lado: você precisa conhecer os pensamentos de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus quer pessoas que o conheçam.
Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e para isso é necessário tempo. Agora nós vamos entrar num assunto que significa assim, quer dizer assim, o que fazer para conhecer o Senhor? Diga glória a Jesus. Como já dissemos, isso leva tempo. É necessário tempo na presença de Deus. Irmãos, Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4, exercita-te a ti mesmo em piedade. Nós estamos entrando em exercício de oração para ficarmos tempo na presença de Deus. Diga glória a Jesus. Eu falei isso para os irmãos, mas já estou sentindo melhora. Graças a Deus, o Senhor já está operando. Por exemplo, hoje começamos o culto às 19, mas nós fomos até 19h15 em oração. Hoje já estava melhor, porque muitas vezes eu sinto impaciência. Eu sinto gente pensando assim, começou o pastor de novo com essas orações sem fim antes de começar o culto. Começou de novo. Fazia misericórdia. Pequeno detalhe, agora começou e não para mais, viu? Diga glória a Jesus. E sabe por que nós paramos? Por causa desse espírito, desse pensamento que você tem na tua cabeça. Irmãos, porque o povo fica assim cheio, assim por causa do louvor, só porque tem um monte de instrumento tocando. Tira todos os instrumentos, queria ver se continuava tanto fervor assim. Diga glória a Jesus. Agora, quer ter fervor no louvor? Sem problema nenhum, tenha o mesmo fervor na oração. Diga glória a Jesus. O mesmo fervor, tal e qual, daí sem problema. Irmãos, o Senhor quer nos conduzir neste caminho. Diga glória a Jesus. Irmãos, por quê? Ninguém vai conhecer a Deus em oraçãozinha de 3 minutos. Capaz? Você não conhece uma pessoa assim, conversando tão pouco? Para você conhecer alguém, você tem que conversar com alguém, mas é uma conversa, né? Assim, sentar e conversar sem pressa. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Tem gente, principalmente as mulheres, que vai para o telefone e 40 minutos é pouco. Fazer misericórdia. E na oração? Pergunta para um assim, e na oração? E na oração? Irmãos, é tempo de conhecer a Deus, é tempo de buscar ao Senhor. 1 Coríntios 8:3, se alguém ama a Deus, este alguém é conhecido dele. Para conhecer a Deus, em primeiro lugar, é preciso amá-lo. Irmãos, Tiago 4, quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, existe uma parcela preocupante da igreja, que são crentes equilibristas, crentes acrobatas, que andam sempre na corda bamba, falam assim, misericórdia. Então a gente que peca, daí de repente tem um negócio assim, daí vem na igreja, chora, daí sai daqui, peca, daí chora. Isso vira círculo vicioso. Fazem misericórdia. Isso pode ser fatal, porque uma hora Deus se ira contigo e dá um jeito em você. Irmãos, para conhecer a Deus é necessário santificação, é necessário consagração. Diga glória a Jesus. Irmãos, é preocupante, muito preocupante, quando você fica observando assim, no meio dos crentes, todas as moças estão casando grávidas, virgindade, coisa assim que já virou lenda. Mas isso no meio dos crentes, eu te digo uma coisa, tem crente verdadeiro ainda nesse mundo, viu? E se você não é um deles, você toma jeito. E tem mais uma coisa, você teve relações sexuais ilícitas antes de casar, pode ir se humilhando e bastante, porque você vai uns 2 ou 3 anos de colheita da tua carnalidade. Porque aprontou um monte antes e acha que vai casar e vai ser só rosas. Você acha que Deus é brincadeira? Pergunta para o lado assim, você acha que o caminho de Deus é brincadeira? Teve relações ilícitas antes de casar, 2 ou 3 anos de consagração pedindo perdão. Fala para um lado assim, pedindo perdão. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque o problema é esse, sabe? Tem que ter temor de Deus. Nunca esqueça disso. Irmãos, é nossa função sermos receptivos com quem peca. É nossa função. Só que tem gente que confunde as coisas.
Porque nisso o Senhor, graças a Deus, já trabalhou nessa igreja. Vem pessoas que vieram caídas do pecado e graças a Deus a igreja tem sido muito receptiva. Ninguém fica fazendo cara feia. Graças a Deus, isso é uma operação de Deus. Agora, em quem está entrando caído, a pessoa pode confundir. A pessoa acha que só porque a nossa cara está boazinha, a de Deus também. Capaz, meu filho, a gente não faz cara feia, porque quem somos nós para qualquer coisa? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, João 8, diga glória a Jesus. Agora é o seguinte, Deus pode porque Deus é santo. Caio aprontou, tudo bem, vem aqui, os crentes vão te receber, etc e tal. Deus vai te receber, mas primeiro Ele vai dar um jeito em você. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque pecado não é brincadeira. Fala isso para o mundo do lado. Pecado não é brincadeira. Irmãos, de vez em quando é meio preocupante quando a gente percebe que o nível da igreja está meio assim que despencando. Irmãos, o Senhor revelou isso atrás, falou através de um missionário. Eu falei num culto aqui, irmãos, espírito de prostituição e espírito de adultério paira sobre esta igreja e tem que ser expulso em nome de Jesus. Irmãos, teve gente que outrora no passado teve um coração assim que pensava nas coisas de Deus, e agora o coração está cheio de adultério e de prostituição, por causa das porcarias que vocês ficam vendo na internet, na televisão. Farpas em misericórdia, irmãos, conheceram, daí o que acontece, irmãos? Daí a vida cristã vira uma luta sem fim. Você só vem na igreja para chorar e para lutar, e daí você tem que fazer uma força para sentir a presença de Deus. Você vai lá, não consegue se segurar. Irmãos, por quê? Porque não tem profundidade com o Senhor, porque não conhece a Deus. Diga glória a Jesus. Apenas tem medo de ir para o inferno. Fazem misericórdia. Tem gente que assiste esses filmes sobre arrebatamento e depois fica sem dormir. Fazem misericórdia. Põe a tua vida em ordem. Fala isso para um do lado. Põe a tua vida em ordem. Diga glória a Jesus. Irmãos, conhecer ao Senhor. 1 Timóteo 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, um dos missionários que veio pregar na igreja também falou isso. O mundo está precisando de referenciais. Eu estava lendo essa semana, o Senhor queimou no meu coração esta palavra, João 5,35, Jesus falando sobre João Batista. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Irmãos, o crente tem que ser como João Batista, candeia, quer dizer, lâmpada de Deus que arde e ilumina. Irmãos, porque as pessoas precisam de referencial na terra. É por isso que Jesus se fez carne, para lhe mostrar que nessa carne é possível ter uma vida digna diante de Deus. Em 1 João 2,6, quem está nele deve andar como ele andou. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Diga glória a Jesus. Você precisa ser uma candeia a iluminar nas mãos do Senhor, para ser referencial nesta terra. Irmãos, porque a ideia que se está passando por aí é que é possível assim, adulterar, prostituir, mentir, sonegar imposto, ser enrolado nos negócios, mas vem para a igreja, fala a língua, levanta a mãozinha, até chacoalha a mãozinha assim, fazem misericórdia. Daí o Senhor vai dizer, nunca vos conheci, Mateus 7:23, sai pecando, enrolando todo mundo. Tem gente que mente que é uma coisa, mas vem nós, vamos ter uns estremelique, deve ser a carne estremelicando na presença de Deus. Fazer misericórdia. Irmãos, é sério isso, fala para nós, você precisa conhecer ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, para conhecer ao Senhor tem que abandonar o pecado, tem que se consagrar. Irmãos, fácil dizer, né? Porque abandonar o pecado é uma luta. Fala para você, é uma luta. E que luta? Hebreus 12:4. Ainda não resististes até o sangue no combate contra o pecado. Meu Deus amado, esse versículo significa o seguinte: chegar ao ponto de suar gotas de sangue, como fez Jesus no Getsemane. Você não chegou nesse ponto não, né? Então não adianta assim, ai pastor, a luta está feia, não está suando sangue, meu filho, então menos, está com muita cena. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, tem gente que faz muita cena,
Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus está falando conosco, viu? Nós gostamos de fazer cena. Ai, eu estou numa luta. Ai, pastor. A gente queria dizer assim: a minha luta é maior que a de todos vocês. Tem gente que gosta de fazer a competição do tamanho da luta. Isso é soberba, viu? É porque a minha luta é maior que a tua. Mas em misericórdia, Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando hoje. Diga glória a Jesus. Rebarra de canta, lava, suda, de conta, ricanci de canta, lava, suda, harias. Lava, de canta, lava, suda, de conta, ricanci de canta, lava, suda, de conta, ribarra de canta, lava, suda, hariastei. Raba de conta, rada canta, lava, suda, rada canta, lava, suda, harias. É tempo de se santificar, é tempo de se limpar, é tempo de trocar as vestes, diz o Senhor. É tempo de lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Raba de canta, lava, suda, rada conta, riba, rada, harias. É tempo de lavar os pensamentos. Raba de canta, lava, suda, rada conta, riba, harias. Na canta, lava, suda, rada conta, lava, harias tem. É tempo de se humilhar, é tempo de se quebrantar. Raba de conta, lava, suda, de conta, ripa, harias tem. É tempo de perseverar. Raba de conta, lava, suda, de conta, rita, harias tem. Senhor eterno, como disse Abacuque, ouvi a tua voz e temi. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, coloca temor do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Deus eterno. Meu amado, não se iluda. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repita comigo: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e os pensamentos, por isso que estamos dizendo hoje, tem que conhecer os pensamentos de Deus. Deus não se comove jamais com a maioria. É porque tem gente que pensa assim: olha que pensamento carnal. Pastor, isso que o senhor está falando, são muito poucos que conseguem. A maioria, pastor, está assim, está assim que nem nós. A maioria não consegue. Então eu acho que Deus vai dar uma canja. Capaz, meu filho. Fala assim, capaz. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio e sobrou 8. O resto do mundo morreu, porque Deus não vai baixar jamais os seus preceitos por causa da tua folga e da tua acomodação. Diga glória a Jesus. Existem crentes na terra, a melhor coisa que você tem a fazer é ser como um deles. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Canta lava suda harias. Raba rádio conta rádio canta lava suda rádio conta rida rádio canta lava harias tem. Te canta lava suda rádio conta riba rádio canta lava harias. É tempo de buscar vitória do Senhor. Raba rádio canta lava suda harias. É tempo de buscar força para vencer. Raba rádio canta lava suda rádio conta lava suda harias tem. É tempo de pedir ao Senhor e Ele vai conceder vitória contra o pecado. Deus eterno, diga glória a Jesus. Vamos para conhecer o Senhor. Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, é uma luta espiritual muito grande. Hoje, durante o dia, eu estava assim com muito sono. E daí eu fiquei pensando assim, carnalmente: deve ser estresse, deve ser cansaço, porque trabalhei muito a semana inteira, etc e tal. Daí, antes do almoço, o Senhor me disse claramente: este sono é luta espiritual. Porque é domingo, é dia de vir na igreja, é dia do culto, é dia de se consagrar mais, dia de buscar mais ao Senhor. Ao invés de orar, daí vai dormir, porque assim está com cansaço. Esse cansaço é do diabo, expulsa isso, em nome de Jesus. É uma luta. Diga glória a Jesus. Vem na vigília. Daí na vigília fica com sono mortal. Se estivesse em casa assistindo um DVD, ele não estava com sono. Então esse sono é do diabo. Tem que expulsar isso aí, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, é uma luta. É uma luta. Irmãos, isso é sério. Olha o que o versículo diz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
Meu amado, se para você ler a Bíblia não é prazer, meu amado, se eu fosse você, eu fazia uma semana de jejum e oração na madrugada, porque a tua situação está feia. João 8:57, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Se você não gosta de ler Bíblia, você não é de Deus, você está se enganando aqui dentro da igreja. Se enganando não, está aqui para se converter. Diga glória a Jesus, melhor que seja hoje. Diga glória a Deus. Fala para nós, é tempo de se converter. Meu amado, se você não tem prazer de ler a Bíblia, a tua situação está feia. Você não conhece o Senhor, mas nem um pouquinho sequer. Diga glória a Jesus. Sim, para você ler a Bíblia, aquela luta sem fim. Ai, pastor, eu começo a ler a Bíblia, vai me dar um sono. Está um inferno em cima da tua cabeça, e você não faz nada com isso. Diga glória a Jesus. Você já cansou de ouvir o pastor dessa igreja dizer que tem que ler a Bíblia todo dia e ainda não faz? Sabe o que é isso? É diabo nos seus ouvidos. Você precisa de uma cotonete santa para tirar eles daí. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Irmãos, é sério isso. Diga glória a Jesus. Senhor eterno. Tá, e estou falando isso, você vai tomar alguma atitude a partir de hoje? Diga glória a Deus. Meu amado, ouça isso. Se você não gosta de ler Bíblia, você não vai para o céu. Você não vai para lá. Porque lá está Jesus, que é a palavra encarnada. Quem não gosta da palavra escrita vai gostar dela encarnada, por acaso? Diga glória a Jesus. Quem não gosta de Bíblia não vai para o céu. Então você vai ficar... E além do que, vai para a perdição eterna. Você está me ouvindo dizer isso? Não, você tem que fazer alguma coisa. Fala isso para o do lado. Você tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, então me converte. E é realmente isso que você precisa. Diga glória a Jesus. Que tem gente que está na igreja faz 10 anos e não gosta de ler Bíblia. Você está precisando se converter. Irmãos, os pescadores que Jesus chamou. E leia lá João capítulo 1. Jesus chamou André, que chamou Pedro. E daí foram chamar Filipe, e daí para Filipe disseram assim: achamos aquele de quem está escrito nas Escrituras e em Moisés. Diga glória a Jesus. Eram pescadores, mas conheciam as Escrituras e estavam buscando aquele de quem as Escrituras falavam. Eram pescadores, mas amavam a palavra de Deus antes ainda de conhecerem Jesus. Diga glória a Deus. Salmo 119:97, ó quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo o tempo. Irmãos, o que se fazer para conhecer o Senhor? Amar a casa de Deus. Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que vem na igreja, mas vem assim por simpatia, ou vem por algum outro sentimento, mas não vem muito não. E daí se alguém da casa, da família dessa pessoa começa a se converter mesmo, vir muito, até essa pessoa fica com aquelas conversas. Ai, mas por que você está indo tanto na igreja? Fala assim, misericórdia, pois não cantamos hoje? Uma coisa peço ao Senhor e sempre buscarei, que eu habite nos teus altares. Salmo 27:4. Diga glória a Jesus. Amar a fraternidade. 1 Pedro 2,17. Amar a fraternidade, amar os irmãos, amar estar com os irmãos. Diga glória a Jesus. É impossível alguém dizer que conhece a Deus e não ama o povo de Deus, pois o que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. 1 João 5. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amar a fraternidade e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24. Irmãos, pessoas, Marcos 13, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Tem muita gente decepcionada com os crentes, decepcionada com as igrejas, daí não vai mais a igreja nenhuma porque eu sou decepcionado. Você está caído, não é decepcionado. Fala assim, misericórdia, porque não vai para o céu, porque os crentes vão estar lá, e os crentes vão, você fica, e fica decepcionado aí mesmo. Fala assim, misericórdia,
Se está com esse sentimento decepcionado, vá se converter em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Meu amado, ouça isso. Eu já aprendi isso por experiência própria. Diga glória a Deus. Não fique falando dos crentes. Diga glória a Jesus. Porque os crentes são fofoqueiros. Porque os crentes não têm amor. Não são assuntos tão batidos. Você fala e quem fica mal é você. Diga glória a Jesus. Porque os crentes, povo de Deus, povo a quem Deus ama, povo a quem o Senhor comprou pelo seu próprio sangue, pelo sangue de Jesus, são fofoqueiros, mas vão deixar de ser. E você? Diga glória a Deus. Então, não fique falando isso. Diga glória a Jesus. Amar a fraternidade, amar o povo de Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e para encerrar, repita comigo: quem conhece a Deus jamais será o mesmo. Irmãos, existem muitas coisas, muitas particularidades na vida com Deus. Existe um caminho mais profundo no qual Deus quer que nós entremos. E não é só alguns, é todos. Diga glória a Jesus. Já falamos para os irmãos de Atos 9, Ananias. Ele não era pastor, nem profeta, nem evangelista, nem pastor, nem mestre, ele não era nada. Ele era um crente, um discípulo. E conhecia Deus, e Deus falava com ele, falava expressamente, dava nome, dava endereço, dava tudo, e era um crente da igreja. Diga glória a Deus. Deus quer se revelar, Deus quer que nós o conheçamos. Diga glória a Jesus. A partir do momento que a pessoa entra neste caminho profundo com o Senhor, irmãos, é caminho sem volta. Porque vai se cumprir o que está escrito em Hebreus 6, em casa você lê o que está escrito em Hebreus 6. Diga glória a Jesus. Irmãos, e se a pessoa entrou num caminho mais profundo com Deus, e ela não continua mais no mesmo ritmo de busca, nada mais vai dar certo na vida. Nada mais. A pessoa vai ficar com uma insatisfação profunda no coração. E o Espírito Santo está falando. Tem gente aqui neste estado. Tem gente aqui que no começo da igreja, 10 anos atrás, entrou neste caminho de querer mais o Senhor, que sentia a presença de Deus, sentia a virtude de Deus, sentia poderosamente a graça de Deus. Aconteceu um monte de coisa, separou com isso, ficou assim meio feridão, meio assim bicudão, hein? Fala assim, misericórdia, e nada mais está bom. Sabe por quê? Enquanto você não voltar para aquele caminho do qual você não devia nunca ter saído, a coisa não vai andar para você. Diga glória a Jesus. É caminho sem volta. Diga glória a Jesus. De glória em glória. Fecha os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Deus eterno, nós queremos te conhecer. Nós queremos mais de ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, vai tratando, meu Deus, vai trabalhando em cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. As irmãos, hoje o Senhor quer desfazer obras do diabo, obras das trevas. O Senhor fala de pessoas oprimidas que o Senhor quer libertar em nome de Jesus Cristo. Canta, lava, sudhad contra, ripa, rada, harias. Canta, lava, hariastei. O Senhor fala de pessoas acompanhadas por espíritos malignos, e o Senhor quer te libertar hoje em nome de Jesus. Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras das trevas. Sai todo espírito maligno que acompanha, saia e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Canta, lava, sudhad contra, ricanta, lava, harias. Toda ação das trevas que provoca este sono para orar, sono para ler a palavra de Deus, saia em nome de Jesus Cristo, saia agora. Ação das trevas que tapa os ouvidos, saia em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, em nome de Jesus, vai tocando com poder, meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, 2 Crônicas 33:13 fala do rei Manassés.
filho do rei Ezequias, foi o rei mais pervertido de Jerusalém, mas ele foi para a cadeia na Babilônia. E esse versículo diz que Manassés conheceu ao Senhor na cadeia. E o Senhor foi tão misericordioso com ele que fez ele sair da cadeia e voltar a ser rei. Ele foi um homem completamente diferente para sempre. Então, irmãos, o que o Senhor fala nessa noite é o seguinte: mesmo que você tenha caído muito, ainda assim é possível conhecer ao Senhor. Ainda assim tem remédio para o teu caso, tem cura para a tua vida. Por mais que você tenha caído, mesmo que você tenha feito coisas horríveis, o rei Manassés até passar os filhos no fogo, em homenagem às barbaridades dos deuses que existiam naquela época, ele fez. Então existe cura para você, e a tua cura é conhecer ao Senhor, é entrar num caminho profundo com Deus. Fecha os teus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, cura. Meu Deus, cura as nossas rebeliões, cura os nossos desvios, cura. Meu Deus amado, cura, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Dá força a cada um para trilhar o caminho de volta, o caminho, Senhor amado, da intensidade na tua presença, o caminho da consagração, o caminho da santificação. Meu Deus, dá força, dá força, dá força, dá força. Senhor amado, mesmo aquele que está colhendo coisas ruins, dá força para ter esperança até alcançar a vitória e mudar este quadro em sua vida. Dá força, meu Deus, opera em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor amado, em nome de Jesus, opera. Deus eterno, santifica a tua igreja. Nós expulsamos todo espírito de prostituição e adultério. Saia! Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras das trevas. Saia, espírito de prostituição e de adultério. Saia, saia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, opera, opera, meu Deus, opera, Deus de poder, opera, Deus de maravilha, Deus de majestade.